Landrace é um dos genótipos mais utilizados no Brasil. Aqui nessa figura da esquerda, um macho Landrace, e com duas linhas para indicar comprimento e profundidade corporais. Eu não olho só o comprimento do animal por essas medidas, mas sim eu olho o comprimento todo do animal, né? E a profundidade corporal, para mim, é um atributo muito importante. Quando eu olho o comprimento do animal e olho a profundidade corporal, eu fico a imaginar a capacidade uterina de uma fêmea ou a capacidade uterina que um macho pode passar pelos seus para uma fêmea. Então, Landrace é uma raça muito prolífica, ela tem origem europeia e um dos países de origem de Landrace é a Dinamarca. E uma coisa que me chamou a atenção quando eu comecei a estudar suinocultura, eu descobri que a raça Landrace já é selecionada na Dinamarca desde 1896, selecionada para características industriais, né? E ela é uma das principais raças criadas no mundo. O nosso Landrace brasileiro foi importado da Inglaterra, da França, da Alemanha, da Noruega e da Dinamarca. Eu participei de algumas dessas importações, participei de uma importação no passado da Noruega, de um genótipo muito interessante na produção de leitões, e mais recentemente também de uma importação da Dinamarca, que também se caracteriza por sua grande prolificidade. E o Landrace, ao menos eu sempre considerei como uma linha genética de fêmea, como uma linha materna, ou seja, um genótipo para usar na linha de fêmea. Por que isso? Porque nesse genótipo nós temos leitões mais pesados ao nascer, temos leitões maiores e mais pesados ao nascer. Esses leitões são passados por testes de granja. Aqui temos uma ideia dos Landrace, de suas características, animais de pelagem branca, orelhas célticas, né? E essa raça aqui, das raças de suínos, é a raça mais comprida. Pode chegar a ter 17 pares de costelas. Então, vocês imaginam a importância que ela pode ter na produção de suínos pesados para o abate. Nos Landrace que nós estamos criando atualmente, os animais têm entre 7 a 9 pares de tetos. E não é mais tão incomum a gente encontrar animais com 10 e 11 pares de tetos. É uma raça que nós classificamos como prolífica, até muito prolífica. Tem excelente habilidade materna, produz muito leite, os leitões são pesados ao nascer, são pesados ao desmame, são compridos, é uma raça que tem alta taxa de crescimento, excelente conversão alimentar e, como eu já frisei, ela pode ajudar no lado materno a produzir suínos com peso elevado de abate. Aqui tem alguns dados de um plantel de Landrace. É um plantel, não é um rebanho. Significa que são animais selecionados. Aqui são 332 fêmeas selecionadas e 72 machos selecionados para esse plantel. Na primeira linha, nas fêmeas, vocês podem ver que a média do total de leitões nascidos é de 17,4 nessas fêmeas selecionadas, com um mínimo de 9 e um máximo de 26 leitões nascidos no total. Nos machos, essa mesma característica, é um menor número de machos, dá para fazer maior pressão de seleção. Esses machos são nascidos em leitegadas de tamanho médio de 17,8 leitões. Em termos de ganho de peso diário do nascimento aos 100 quilos, nas fêmeas, a média é 686 gramas, e nos machos é 707 gramas nesse plantel, lembrando que a gente não seleciona muito para aumento da taxa de crescimento em linhas maternas. A espessura de toicínio medida em vivo nessas fêmeas é de 11 milímetros e nos machos de 9,8 milímetros, ou seja, um toicínio bastante baixo. E aqui tem mais algumas informações sobre os machos. Aqui o GPD, o ganho de peso diário desses machos, do nascimento aos 150 quilos, é de 858 gramas, com um mínimo de 746 e um máximo de 1.027 gramas. Um animal que cresce mais de 1.000 gramas por dia, em média, desde o nascimento, atinge 150 quilos de peso com menos de 150 dias de idade. Então, vocês imaginem o potencial genético que tem para a taxa de crescimento nesse genótipo Landrace. O ganho de peso diário dos 100 aos 150 quilos é de quase 1,5 kg nesse plantel, 1,429 kg, variando de 1,135 kg a 1,810 kg. Ou seja, já tem animais ganhando quase 2 kg em média por dia, dependendo da faixa em que os animais são avaliados, nesse genótipo Landrace. E esses 72 machos Landrace aqui apresentaram uma conversão dos 100 aos 150 quilos, uma conversão média de 2,18, com um mínimo de 1,65 e um máximo de 2,58. Então, é realmente um genótipo excepcional, esse Landrace que estamos criando hoje.